Olá, sexto ano, professora Caroline. Hoje iremos abordar um novo capítulo, que é o capítulo 5, que tem como tema lembranças inesquecíveis. E nesse capítulo 5, iremos tratar de um gênero textual, que é o relato de viagem. Nesse gênero, ele aborda textos que relatam aventuras, façanhas, perigos, emoções e experiências vividas. E buscando um sentido para essas palavras, esse gênero, dentro das normas do dicionário, o gênero relato, ele é um substantivo masculino e tem como primeiro significado a ação ou efeito de relatar, ou seja, o processo de contar, de relatar algo. Ou também temos o segundo significado, que é narração, descrição, explanação ou explicação feita oralmente sobre uma situação ou acontecimento, relato de experiência. Então, as experiências vividas de quem está contando esse fato, vão estar descritas nesse relato. E no sentido etimológico dessa palavra, a palavra origem, relato, ela vem do latim relatus, com essa terminação, o S. Então, o gênero textual relato é uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato ou acontecimento marcante da vida de uma pessoa. O assunto é abordado sob o ponto de vista de quem o relata, no caso, o narrador. Então, esse tipo de texto, o relato, ele é contado a partir da visão do narrador, sendo ele protagonista da sua própria história ou sendo ele participante desse fato. E qual o objetivo desse gênero textual relato? Qual é o principal foco, o principal objetivo? É propor reflexões, explicar, orientar, opinar, influenciar o imaginário coletivo, sempre com base na realidade. Então, esse gênero, o principal objetivo é influenciar o imaginário a partir de uma realidade, uma experiência marcante para a pessoa que viveu. Então, o principal objetivo é esse, é propor reflexões, é explicar, é relatar o que de fato foi marcante na vida dessa pessoa. Temos aqui algumas características desse gênero que são marcantes também dentro do relato. Temos aqui a primeira característica: a história é contada por uma pessoa real, assim como são reais os fatos relatados. Então é preciso que a história ela seja real, ela seja evidente e real. Conta-se um ou mais episódios significativos, ou seja, dentro do relato, os fatos eles são contados de acordo com a cronologia que a pessoa viveu, de acordo com os acontecimentos que a pessoa viveu. Então ela vai ali relatando os fatos, vai ali contando, pode ser um ou mais episódios que aconteceu. Temos também a terceira característica que descrevem-se os lugares e as situações vividas. Então, dentro desse gênero textual, é preciso descrever o lugar que ocorreu e qual foi a situação que foi vivenciada, que foi uma experiência para a pessoa. Fornecem-se indicações precisas de tempo e lugar. É preciso haver um tempo, Qual foi a data que aconteceu esse relato, essa situação? Qual foi o local? Parte do texto é descritiva e parte do texto é narrativa. Ou seja, parte do texto vai descrever, a ação, vai descrever o acontecimento. Essa parte essa parte de experiência, E parte do texto é narrativa, onde o narrador ele vai contar a sua história, ele vai narrar os fatos que ele viveu. Os textos, eles são narrados também em primeira pessoa, certo?
os verbos no presente e, em grande parte, no pretérito passado. Então, os verbos encontrados dentro do relato, eles representam tanto algo que está no presente, quanto algo que está no passado, que foi vivenciado. Experiências pessoais, né? No caso, vai contar ali uma experiência pessoal dele, seja uma viagem, né? Seja algo que marcou a sua vida, seja algo positivo, negativo, certo? Não deixa de ser uma experiência. A presença de emissor e receptor, ou seja, o emissor, aquele que vai emitir o acontecimento, né? O relato, aquele que vai emitir, que vai relatar. E o receptor, aquele que vai receber esse relato, aquele que vai ler, né? Vai processar esse acontecimento. E por fim, a linguagem pode variar entre formal, que é uma linguagem mais culta, e informal, dependendo do grau de intimidade entre quem relata e o interlocutor, ou seja, o leitor. Seguindo aqui a estrutura do gênero, temos aqui alguns elementos que fazem parte, né, desse gênero textual. Então temos aqui o título. O título, ele ainda por mais que ele seja algo necessário ou que não seja necessário, em todos os relatos há alguns que são indicados como título referente, né, seja dentro do tema que ele vai abordar. Ou seja, não é necessariamente haver um título no relato, mas em alguns é preciso ter esse título para identificar o que vai acontecer, né, nesse texto descritivo. Outro elemento também é o tema, certo? Então, o tema aqui, ele é importante ser delimitado, né? Importante delimitar o assunto que será abordado nesse relato. Seja um evento que ocorreu, uma fase da vida ou até mesmo uma história triste, né? Como pode ser algo positivo, como pode ser algo negativo. Outro elemento dessa estrutura é a introdução. A introdução, apesar de ser esse é um pequeno trecho que vai retratar essa parte do relato, ela aparece as principais ideias que quer se relatar. Então, nessa parte, é possível encontrar o local, o tempo e personagens que fazem parte dessa narrativa, né, desse texto descritivo. Outro elemento também, temos aqui o contexto. No contexto, observe que o relato ele será narrado, certo? Fique atento à utilização dos tempos verbais e no presente e no passado também, certo? Então, no contexto ele vai relatar, vai desenvolver aí a sua história usando tanto verbos no presente quanto verbos no passado, certo? Vai também utilizar a questão do local, né? Os fatos que ocorreram, vai ser o desenvolvimento desse relato. Temos também os personagens aqui. Os personagens, observe nos relatos quais são as pessoas envolvidas, né, e de que maneira devem ser mencionadas essas pessoas no relato, no seu texto. Se é importante frisar essas pessoas ou não, se fizeram realmente parte, né, da sua história, da sua experiência de vida. E por fim, temos o desfecho. O desfecho, após apresentar uma sequência de fatos, que seria a ordem dos acontecimentos que vem aqui no contexto, é extremamente importante pensar numa conclusão para o seu relato, uma reflexão, uma sugestão, né, para as pessoas enfrentarem tal problema como algo positivo. Então, o seu desfecho vai ser uma conclusão, né, levando uma reflexão, seja de algo positivo para as pessoas. Então, a estrutura do relato é basicamente essa, certo? Com título, tema, introdução, contexto, personagens e desfecho. Temos aqui as orientações para a atividade, certo? Segue aqui o livro, o capítulo, a leitura do texto e a atividade.